Boa noite, meu nome é Jorge Fernandes, eu sou criador e administrador do blog Perguntas Poderosas e do grupo de WhatsApp. Esta noite vamos dar início ao nosso segundo evento da Casoteca de Mediação. E temos o prazer de convidar nossa querida amiga e eterna supervisora, Flávia Galo, que vai nos falar sobre alienação e vai nos instigar a pensar. Para não perder mais tempo, porque ela é a estrela da companhia, passo a palavra para a Flávia. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite para todos e todas. É muito bom retornar a esse espaço de troca, né? É um espaço de reflexão, né, sobre a nossa prática, a prática da mediação. Agradeço ao Jorge e a todos os presentes, né? Tenho aqui os nossos colegas em formação, os observadores, comediadores lá do Sejusc da capital, que está acompanhando a gente no nosso grupo de intervisão. Querido Jorge, você sempre inovando e generosamente disponibilizando essa possibilidade de aprendizagem para todos nós, né? É muito gostoso estar aqui trocando com vocês, com os nossos colegas. Para mim é sempre um momento de grande aprendizagem, né? Para quem está chegando agora, meu nome é Flávia Galo, né? Eu trabalho como psicóloga há mais de 30 anos, como mediadora há mais de 12 anos. Sou uma facilitadora colaborativa, que é um trabalho também muito gostoso de se fazer, né? A inserção dessa prática da mediação foi um desafio na minha vida, principalmente porque, como nos diz, né, o nosso querido mestre Vesula, a mediação é emancipatória, né? Onde todos os atores, todos os envolvidos são convidados a ocupar um lugar de responsabilidade pela condução da sua própria vida. Eu acho isso o máximo, né? A gente ser dono do nosso caminho, né? Tomar em nossas mãos as rédeas daquilo que a gente pode fazer, se propõe a fazer, né? Tem desejo, necessidade, interesse de fazer na vida. Sabemos que a mediação é um processo voluntário, onde buscamos exercitar a escuta, e essa escuta é uma escuta diferenciada, é uma escuta para compreender aquele que fala, que é muito diferente daquela escuta, do escutar para responder ou escutar para atacar. Eu acredito que na mediação, através da condução do mediador, o discurso entra em movimento quando ele está congelado, posicionado, né? Criando espirais destrutivas. Nesse momento, né, quando existe essa possibilidade do discurso entrar em movimento, abre-se a possibilidade de escuta respeitosa. O escutar, nesse momento, prevalece. O Jorge me fez a proposta ousada, né, de apresentar casos polêmicos para que a gente possa discutir. O curioso é que nesses 3 casos que eu estou trazendo aqui, que são fragmentos do caso, né, os casos seriam muito longos para ser relatado aqui, são fragmentos, aparecem de forma repetida as palavras alienada, alienadora, alienação. Mas, afinal, de que alienação se trata? Né? Como a gente disponibilizou lá no blog, eu vou ler rapidinho, assim como que eu fiz esse recorte, para a gente poder trabalhar, né? São 3 casos distintos. Olha bem, são 3 possibilidades distintas que aparece o tal do conceito significante ou palavra, né? Aonde está sendo utilizado isso que é da ordem da alienação. É um conceito complicado, é um conceito muito discutido, é um conceito em construção ainda. Os advogados, então, caso número 1, né? O advogado, né, do pai de uma adolescente comparece na mediação demonstrando muita preocupação, como a mãe não, né, dessa criança, desse adolescente não estava presente, ele logo justifica a ausência da mãe, ressaltando que o caso é muito grave por se tratar de uma alienadora que está adoecendo a filha, uma adolescente de 12 anos, diagnosticada com uma doença autoimune. O que chama atenção é que essa palavra alienadora vem na fala do advogado, né? É um caso que eu não participei, mas ele vem a mim através de uma supervisão, e eu escuto isso com muita estranheza, porque
esse mediador traz isso como se fosse uma verdade absoluta. Esse caso a gente não pode fazer porque é um caso de uma alienação. Mas que alienação é essa, né? Quem é essa pessoa que está sendo alienada? Quem é a alienadora? Como é que é isso, se isso vem da fala desse advogado e essa pessoa está ausente? Como que eu tomo isso como verdade absoluta? É possível uma mediação onde existe esse posicionamento? Essa é a primeira questão que a gente coloca, né? O segundo caso, esse caso é um caso muito belo, né? A forma como ele foi trabalhado e o desdobramento que se tem, né? Que Rafael procura mediação privada. Ele já estava separado da esposa, ele há algum tempo, eles tinham um bom relacionamento, mas ele chega na mediação muito triste e relata que a relação com a Mariana, né, que é a mãe da sua filha, sempre foi muito tranquila e muito respeitosa de ambos os pais. Até que ele, em determinado momento, tem a oportunidade de fazer um trabalho fora do Brasil e permanecer um ano fora. A filha também, que era uma adolescente de 14 anos, tem a possibilidade de acompanhá-lo. A partir daí, há uma mudança, uma reviravolta na relação dele com a Mariana, né? E com a possibilidade de se rever, e os dois já tinham combinado, a convivência era muito tranquila, era uma guarda compartilhada, com visitação livre, né? Passa a ter vários problemas, vários encalços, né? E ele diz o seguinte: eu não consigo mais reconhecer a mulher que já amei. O meu amigo, olha só, meu amigo me disse que ela virou uma alienadora que quer impedir o meu convívio com a minha filha. Então, a palavra alienadora vem de um terceiro, aonde, numa dificuldade desse casal parental, né, ele traz isso e, por isso, ele pede uma mediação com urgência, perguntando se seria necessário uma ação mais dura. E o terceiro caso, que é o caso do Jonathan, que solicita a extensão de uma visita, né, do filho de 2 anos de idade, né? Ele comparece na mediação, como ele mesmo fala, escoltado pelos seus 2 advogados, de um lado ou do outro, e ele era um delegado, ele também, né, tem conhecimento do direito, né? E ele relata que a mãe de seu filho é uma alienadora e que dificulta a visita com o bebê, porque ele tem o horário de visitação, que seria das 10 às 2, e ele gostaria de passar o final de semana com o filho, né? Esses 3 casos são 3 casos onde vem esse significante, né? Da alienadora, da alienante, do alienado, né? Mas são 3 casos completamente distintos. São 3 possibilidades de se pensar, e de se interpretar, e de entender isso que é da ordem da alienação, né? E aí a gente verifica que na experiência da mediação a possibilidade da elaboração, né, desse discurso que comparece, a princípio, como uma verdade absoluta, onde se fala para atacar, né? É interessante porque essa palavra alienação, alienadora, ela vem de uma forma extremamente pejorativa e é para atacar o outro, né? Vem no lugar daquilo, ela é louca, vem no lugar daquilo, ele é mau, né? Vem no lugar de uma verdade, com um significante, com uma palavra, né? Uma conotação muito negativa. E aí, como é que isso vem comparecendo, né, nesses últimos 10 anos dentro da ordem de mediação e como que isso é atravessado pelo judiciário, né? Sobre alienação. A gente sabe que existe a síndrome de alienação parental, ela foi definida na década de 1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Garg como um distúrbio infantil que acometeria crianças e adolescentes envolvidos em situações de disputa de guarda entre os pais. Na visão do autor, a síndrome se desenvolve a partir de uma programação, uma lavagem cerebral realizada por um genitor nomeado como alienador, para que a criança rejeite o outro responsável. Agora,
a gente sabe, através de vários estudos que já foram feitos, e para isso, gente, se vocês quiserem ver, tem um artigo muito legal da Leila Torraca, né, da Cielo, né, que é um artigo com base, com embasamento teórico, científico, falando sobre isso que eu estou dizendo, tá? Ele fala, ela traz, inclusive, isso, que esse estudo relatado pelo Richard Garman carece de fundamentação científica, e aí não tem nenhum respaldo dentro do meio científico acadêmico, né? Quando ele faz esse estudo com um viés, e isso não foi replicado em outros lugares, em outras possibilidades, né? No início do ano, depois desse ano agora, né, depois de um grande debate sobre esse assunto polêmico, porque a lei da alienação parental passa a ser uma lei a partir de 2010, se não me engano, ela passa a ser revista e questionada, né? E agora tem um pedido de revogação dessa lei da alienação parental e foi proposta também alterações na lei. Nesse momento aqui, que eu estou conversando com vocês, eu não queria discutir esse embate, né, da questão da legislação, da questão até mesmo do ordenador, dos marcadores do adoecimento ou não, né, se isso passou a ser parte do CID, do Código Internacional de Doença, como que isso vem acionando. Eu queria, né, nesse momento, a minha proposta é botar em discussão o que se trata na mediação, porque não é disso que se trata. Não é nem sobre a lei, nem sobre a doença, né? A questão que a gente está falando aqui é algo que verificamos na experiência da mediação, a possibilidade do desdobramento do discurso, né, que comparece a princípio como uma verdade absoluta. Chamo aqui de discurso essa exposição em forma de relato, um conjunto de percepções de fato, ideias tomadas como certas e verdadeiras, né? Nesse caso apresentados, nesses 3 casos, a princípio, um participante busca impor a palavra, que é esse conceito significante, de forma pejorativa ao outro, alienadora como verdade absoluta, que congela o discurso. Se a outra, né, ela é a culpada, resta-lhe uma sanção. E o que ele pede o tempo todo é que o mediador legitime isso, que é da ordem de que ela é alienadora, lhe deu uma sanção porque ela precisa de uma punição. E a punição é o afastamento da criança, né? Então, assim, o que é isso que se chama de alienadora? Quem é esse que aliena e quem é esse que está ali, né, chamando o outro como alienador? Alienadora, alienação, alienado. Nesses casos, comparecem como a verdade que se impõe para atacar a ausência da escuta, do escutar e para compreender o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro necessita. O facilitador da comunicação, o mediador ou o operador das práticas colaborativas entende que será possível ouvir a história de cada um quando escutamos para além da cena contada, buscando entender de que lugar essas pessoas falam, né? Qual é o impacto que isso tem na vida dela? O conflito ele pode ser construtivo quando reconhecemos e respeitamos a diferença entre as pessoas. A mediação é um processo colaborativo, é um espaço de elaboração onde trabalhamos o lugar que ocupamos no conflito. Para o mediador, a fala dos medianos tem sempre relevância, ela tem sempre peso. Durante o trabalho de mediação, temos a possibilidade de abandonar esse lugar do discurso da vítima, né, para passar à ação. É disso que se trata. As pessoas constroem saídas para os seus próprios impasses, impulsionadas pelo manejo das ferramentas, as ferramentas que a gente utiliza o tempo todo na mediação, né? A participação efetiva das pessoas envolvidas propicia que estes possam transformar a história destrutiva de um conflito em uma história colaborativa.
No campo da mediação, a fala dos medianos, elas têm sempre relevância. O que se trata na mediação é aquilo que se diz ali, para o mediador, para o outro, para aqueles que trazem esse contorno. Os advogados, eles são, sim, muito importantes, inclusive, para explicar a respeito do direito na mediação. Mas não é essa fala do advogado que diz que o outro é alienado que vai dizer se vai acontecer a mediação ou não. É necessário que o outro se coloque, é necessário que esse outro se manifeste, né? Marshall Rosenberg, aí eu vou pegar esse pedacinho aí, né, da psicologia humanista existencial, ele nos lembra que a comunicação alienante é o uso de julgamentos moralizadores, que subentende sempre uma natureza errada ou maligna nas pessoas, que não agem de acordo com os nossos desejos, com as nossas crenças, né, com os nossos interesses. Então, a fala também, aquela fala agressiva, ela é uma fala alienadora. Então, aquele que traz essa fala e usa isso como ataque ao outro, ele está inserido dentro desse contexto de uma comunicação alienante. Mas, afinal, a alienadora não é o outro? Agora, tal julgamento pode ser expresso, né? Ela é alienadora, né? Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica são formas de julgamento, né? Então, esse que vem sempre atacando o outro como um alienador, uma alienada, ele, de uma certa forma, ele traz combustível para isso que é a comunicação alienadora, alienante. O que se trata em mediação é sempre observar, né, fazendo a suspensão desse juízo de valor, da avaliação. E aí é legal porque esse que é o ponto nodal, né, que eu trago para vocês, que é eu nunca vi um alienador ou alienadora, né, em mediação, nem em lugar nenhum. Eu já vi uma mãe em silêncio por muito tempo. Eu já vi um pai falante. Eu já vi um outro que gritava e batia na mesa. Antes, né, do mediador, né, pensar em misturar o que pode ver e ouvir com a sua opinião, é necessário que a gente comece a pensar que lugar é esse que o mediador tem dentro dessa seara. Isso pode evitar muita confusão. E aí a gente volta a esses 3 casos, né? O primeiro caso, né, que traz esse lugar onde o advogado ele traz que essa mãe é alienadora, ela é aliena, por isso que tem que devolver o caso para o juiz. Quando o mediador consegue respirar, suspender o juízo de valor, busca a supervisão, né? E retorna e reconvida essa mãe, reconvida esse pai, né, para a mediação, o que se desdobra aí é de uma outra ordem, é um outro lugar. Essa mãe, que era a mãe alienadora, era uma mãe extremamente fragilizada, engessada e com muito medo. Né? E aí vem todo um desdobramento de histórias de abuso dentro de uma relação de violência, entre que a relação do casal conjugal era uma relação de violência, e aí sempre eu faço essa marcação. Uma relação de violência, existe um abusador, uma vítima, existe uma relação de violência, onde um assume um lugar de submissão, o outro assume um lugar de autoridade, e eles se intercruzam, eles se encaixam, por isso que se permanece por tanto tempo.
Se eu sou mediador e estou nesse lugar, eu preciso escutar isso de uma outra ordem que não o lugar da vítima e do abusador. Eu preciso começar a tentar entender quem é esse que ocupa esse lugar de submissão e quem é esse que ocupa esse lugar de autoridade, né, de violência. Lembrando que sempre uma relação de violência é uma relação onde se acredita que um outro fez algo errado e precisa de uma punição. Como é que isso pode, que momento, né, a mediação a gente faz um corte? Porque a mediação também é necessária o corte, a gente não dá conta de tudo. Tem momentos em que não é para a gente dar conta, é necessário que se devolva o processo. Nesse caso que eu estou contando para vocês, o que se conseguiu na mediação, depois de várias sessões, foi que essa mulher ela consegue falar desse lugar de fragilidade, este homem consegue falar do lugar dele também de impotência, né? Do medo. E assim eles começam a dialogar. A alienação deixa de ser um significante poderoso, aonde ele vem para calar o outro. Passa-se a falar o que é possível ser feito. O que eu preciso para me sentir segura? Né? O que a minha filha precisa para que ela se sinta também segura? E como você pode contribuir com isso? Então, vamos estabelecer limites, vamos estabelecer espaços, vamos redesenhar, né, uma convivência com bases naquilo que é possível para mim e possível para você? O que pode ser feito? A gente pode pensar nos horários de visita, a gente pode pensar numa organização, se esses horários não acontecerem, como que você pode me avisar com antecedência, como que a gente pode abrir a possibilidade de você ter uma convivência mais harmônica com a sua filha? É isso que se trata na mediação. Por isso que é necessário que as pessoas participem, que elas falem e que elas consigam entender qual é a dor de cada um. Esse é o primeiro caso, né? O segundo caso que vem era um casal, 10, né? Aquele casal. Isso é muito interessante também, gente. O divórcio amigável, né? Que divórcio amigável. E outro dia eu me deparei, isso é fantástico, eu acho, essa questão da globalização, numa série egípcia. Eu adoro tudo essas coisas que são de outros lugares e que são que falam sobre pessoas. Uma série egípcia e a mulher vai se separar. Quer dizer, o casal lá, que era um casal 10 ali naquele lugar, né, se separa. E ela começa a saber que, nossa, isso existe? É um divórcio amigável? E é interessantíssimo, né? Eu nunca imaginei que as egípcias do século XXI são muito parecidas conosco aqui, a brasileira, com as americanas, a gente vê isso em outros filmes também, né? E é muito interessante, né? Relato de um casamento, a gente vê também as questões do divórcio, enfim, como que isso vai sendo amarrado, como isso vai sendo pensado. Isso é belíssimo. Pois bem, esse segundo caso, que é um casal que já tem resolvido, né? O casal conjugal já tinha sido desfeito, já estava legal, já tinha desfeito. O casal parental também, né? Todo mundo legal, junto, participativo, a relação aberta ali, a filha no meio, até que surge uma oportunidade ímpar desse pai a ficar 2 anos no exterior e a possibilidade de levar a filha para estudar lá. Não eram 2 anos, era 1 ano. E aí, aonde que vem toda aquela, né, meiguice dessa mãe, toda essa mãe colaborativa, tão linda e tão fofa, ela vira uma bruxa, megera, né? Vou perder a minha filha, né? E agora? Foi muito legal. Uma mediação
maravilhosa também, a habilidade do mediador, e é interessante porque esse caso é um caso também que foi trabalhado em práticas colaborativas, olha que lindo. E essa mãe e esse pai, eles também têm tem uma ferramenta ali, tem uma outra pessoa, que é um facilitador que ajuda, que facilita, que acelera a elaboração sobre os processos e, de uma certa forma, dá um foco, né, nisso que era esse entrave, que era essa viagem desse pai, isso precisava ser resolvido, né? Como que poderia ser resolvido? A menina queria muito ir com o pai, e assim, eles jamais tinham judicializado nenhuma questão, já estavam separados há muito tempo, e agora iam judicializar por conta dessa questão. Como é que isso poderia ser resolvido? Gente, foi um caso maravilhoso, aonde essa mãe, ela se descobre identificada com a mãe dela, olha que processo maravilhoso, e com a dificuldade que ela teve de sair de casa, porque a mãe dizia o tempo todo que ela estava lhe abandonando. Então, a sensação que ela tinha era como se ela estivesse repetindo esse lugar em um outro lugar, em um outro papel. E aí, quando ela percebe isso, fala, gente, o sentimento da minha filha é muito parecido com aquele que eu sentia naquele momento, e a da minha mãe é como se eu estivesse abandonando, porque isso era falado e verbalizado para ela. Ela consegue fazer isso se modificar, ela sai desse lugar, né? E começa a compor junto com com o pai da filha possibilidades de se viver como mãe durante esse 1 ano. Foi maravilhoso, porque o que eles acordaram, né? Esse casal acordou, casal parental, né, gente? Esse casal acordou o seguinte, que teria um horário para ela fazer chamada de vídeo com a filha. Ela achou que isso era necessário diariamente, então iria fazer, conseguiram, né, formatar. Ele deu para ela de presente uma passagem, né, durante o meio do ano, então durante as férias. Ela ficaria 1 ano, 1 mês com a filha, viajando pela Europa. Isso ele conseguiu, a passagem, no momento em que ela estava de férias no Brasil, e também uma outra passagem na época do Natal e do Ano Novo, né? Então, assim, ela também estaria convivendo. Isso daria 1 ano, depois eles voltariam para o Brasil. Foi muito lindo, porque foi o pai dando esse suporte, reconhecendo o medo dessa mulher, né, em relação ao distanciamento com a filha, né, e colaborando em como que eles poderiam trabalhar essa situação, estreitando esses vínculos. Muito lindo. O outro caso, então, assim, o que eu trago? O significante, congelado, ela é alienadora, porque ela não quer mais me deixar encontrar com a minha filha, né? Eu vou levar para o caso para o judiciário, vou judicializar, ela é má, ela é perversa, não sei o quê, e como isso é desconstruído numas práticas colaborativas e dentro da mediação. E o outro caso, que aí também, né? Aí quando eu falo que a mediação, a gente tem um lugar e espaço, né, né, inclusive para algo que a gente não dá conta, não dá conta. Nesse outro caso, que é o caso do delegado, que traz, né, que a mãe era alienadora, o filhinho tinha, na verdade, 1 ano e 8 meses. Ela não queria deixar o bebê dormir na casa dele, de sexta até segunda, no horário dele e tal, que ele tinha uma visitação, que ela só tinha essa visitação no sábado e parte do domingo quinzenal. Aí, tá dando um ruídozinho. Então, gente, o que acontece nesse caso? Esse caso, o mediador começa ela com a advogada, ele com os 2 advogados, ele começa falando que ele queria a extensão do horário de visita, que os advogados eram importantes ficarem ali, até nas sessões individuais, também o advogado posicionado,
E assim, e quando o mediador, quando ele começa, ele traz para a mediação, porque ela é alienadora, o mediador pergunta para ele assim: deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está me dizendo que seu filho é um alienado? É isso mesmo? Nesse momento, o menino tem 1 ano e 8 meses, hein, gente? Ele para e fala: não, meu filho é muito esperto, né? Ele já fala papai, ele já anda, não sei o quê, papapá, papapá, ok? E como é que é isso, né? Que lugar é esse dessa mulher que é alienadora nesse espaço, né? Aí ele diz: mas acontece que eu preciso, eu quero que o bebê fique comigo. E eu pergunto para ele assim, quer dizer, o mediador pergunta para ele: como é o seu filho? Como que ele é? O que que ele gosta, né? O que que ele faz? Qual a idade dele? Ele congela. Aí ele olha para a mãe e a mãe fala: ele tem 1 ano e 8 meses? Eu pensei que ele tivesse mais, tivesse 2 anos. É estranho, né? É muito estranho isso. E assim foi. Mas a gente conseguiu até um progresso na mediação até um determinado ponto, em que durante depois da visitação, um determinado momento da mediação que a gente estava fazendo as organizações, né? A mãe coloca ela coloca e ela tinha uma questão, essa mãe da necessidade, para ela era muito importante a figura paterna. Então era muito importante que o bebê convivesse com o pai, mas ela tinha muito receio. E não se falava muito de que receio, como é que era esse receio, né? E isso comparece num dia em que esse pai, né? Ele diz que não precisava dos advogados, os advogados então saem. A equipe de mediação achou que isso era um grande progresso da mediação, e então ela também abre mão da figura da advogada dela, e nesse momento, na mediação, ela diz que ela precisava que quando o filho retornasse da casa do pai, que trouxesse a mochila, que ele tinha ficado na portaria só de calção, né? E que isso para ela não era adequado. Naquele momento a gente vê uma quebra imediata nesse homem que era todo forte, segurado, e ele levanta, bate na mesa, começa a gritar e começa a agredir, mandando ela botar a mão para trás. E é uma coisa assim muito estranha. Um comediador retira essa mãe da sala, o outro mediador sempre conversa com ele e diz que ali não era lugar, ali não era uma delegacia, ele não tinha autoridade para isso naquele momento, naquele lugar, e que o processo ia ser devolvido para o juiz e a mediação estava encerrada. Novamente o mediador retorna ele vai embora, ok? A outra vai conversar com a outra, com a mãe, né? Ela muito, muito chorosa, muito medo, né? Ficou muito receiosa, e aí ela começa a falar de um outro lugar, de uma outra história. Existia uma história que fugia à mediação, né? Quando a advogada pediu uma avaliação médica para esse caso, para esse rapaz, a promotora mandou o caso para mediação. Só que era uma pessoa que tinha um comprometimento. Olha que doideira. Então, o que aconteceu? Ele estava sem assistência médica, sem a medicação e muito alterado. Por isso que quando ele vinha com os advogados, ele estava, nesse dia, estava completamente alterado. E assim, a gente não olha processo, né? A gente não vê o processo. Nessa época era um processo, era físico, no Sejusc da capital. A gente então pede para a coordenadora, à época, para a gente ter acesso ao processo, a gente pega o processo e a gente vê todos os históricos e fotos, etc. O casamento tinha acabado,
No momento em que ela ficou grávida, falou para ele que estava grávida depois de 10 anos de casada, hein, gente? Ela estava grávida, ela fala para ele, ele diz que o filho não era dele, porque o pai de santo falou que ele não podia ter filho. Pega o revólver e começa a fazer a roleta russa. Naquele momento teve uma queda e ela sai de casa. 2 anos depois, que é esse momento da mediação, ela encontra novamente com esse sujeito. E é interessante porque, em momento algum, ela traz isso. Ele é um doido, é um louco, não quer. Pelo contrário, o que ela falava é o seguinte: é importante que meu filho conviva com o pai. Né? Ela não traz. Quem traz esse lugar que ela é alienadora, que não deixava, que era louca, estava na fala de uma outra pessoa, né? Que naquele momento se mostrou muito comprometido. Nesse caso, existe uma ruptura que é feita, a mediação não vai dar conta disso, o mediador não pode dar conta disso, a gente tem um limite, né? Então, como que a gente faz? E aí o pessoal fica perguntando, e aí, Flávia, né? A gente conversa com o coordenador do Sejusc, é um caso de uma mediação judicial, e a gente discute qual a melhor forma de se proceder para a gente evitar um escalonamento do conflito. Eu vou lá e dou parte na delegacia e digo o que ele fez. Ei, eu vou aumentar mais ainda o conflito. E foi muito legal, porque assim, o desfecho foi a gente procurar a juíza, despachar, levar o processo e despachar junto com ela. Quer dizer, a equipe foi e explicou tudo o ocorrido na mediação. Escreveu, relatou, fez prova. Não, a gente explicou para ela. Ela pegou os autos, entendeu, suspendeu a visita. A nossa preocupação era porque tinha uma visita. No final de semana ele estava ali, tinha feito um compromisso de uma visitação, né? Que ia ficar com a criança. Como é que vai ser feito isso? E aí o universo conspira, não sei se vocês acreditam nisso. A gente estava ali, despachando com a juíza, a advogada dela chega no balcão, o funcionário pergunta para a gente: vocês estão com processo? Só porque a advogada está aí pedindo a suspensão da visita. Era o que podia ser feito naquele momento, porque realmente aquela pessoa precisava de um tratamento, precisava de de uma outra ordem, de um outro lugar. Isso, gente, é muito importante, falando com vocês aqui, os mediadores, porque a gente está lidando com gente o tempo todo. A gente está lidando com sentimentos, a gente está lidando com emoções, a gente está lidando com afetos, a gente está lidando com, com essa diversidade. Tem casos lindos e maravilhosos, mas às vezes a gente se depara, né, com pessoas muito adoecidas, né, com pessoas que estão com um sofrimento muito grande, demandando coisas que a gente não consegue dar conta. Nesse caso, a gente precisa do apoio da equipe. Nesse caso, a gente precisa do apoio, no caso ali, né, de uma coordenação, alguém que está acima da gente para ajudar a pensar. Nesse caso, a gente precisa do judiciário também para fazer essa barra, esse corte. Isso é muito interessante, né? A gente percebe, por exemplo, tem alguns juízes, né, muito queridos e muito amigos. Eu sou mediadora, não sou mais juiz. E eu fico pensando assim, mas gente, se todo mundo for juiz, quem é que vai julgar? Quando chegar nesse limite, aonde vai falar? Parou, você vai buscar um tratamento, né? Você precisa de outro tipo de apoio, né? A mediação não vai dar conta disso. Por isso que quando o Jorge, né, fez esse desafio, e ele falou assim: Flávia, você vai dar um caso bem assim, como é que ele fala, cabeludo para mediação? Eu pensei nisso, porque não é o caso cabeludo, é qual o manejo que você tem. São 3 casos completamente diferentes, distintos, que vêm com esse rótulo. Fulano é um alienador, é uma alienadora, né? E aí me perguntaram outro dia, você faz, Flávia, é só a mulher que é acusada de alienadora? Isso é uma coisa também que está sendo pensada, né? Porque geralmente, né, na nossa cultura, até hoje, a mulher tinha esse lugar, que é esse lugar de
cuidar do filho, né? Então, a guarda vem muito esse questionamento. E é interessante, se vocês forem dar uma olhadinha nesse artigo, né, da Leila Torraca, e tem outros artigos também, falando desse lugar, né? Como que a lei da alienação parental acabou sendo utilizada, né, para uma reversão da guarda, inclusive, né, colocando isso como se essa mãe fosse uma mãe ruim, má, persecutora. Aí me perguntam assim também: Flávia, quer dizer que não existe a mãe que, enfim, que também sai da caixinha, né? Ou seja, que tem muita dificuldade emocional, muita dificuldade para cuidar do filho, muita dificuldade porque, né? Ou mesmo perversa, ou má, ou doida, né? Ou seja lá qual o significante que queiram dar para esse sofrimento muito grande desse sujeito que não consegue ser empático, né, com o próprio filho, ou ficar nesse lugar que é esse lugar da maternagem de tentar entender essa criança e poder ajudar, né? Não existe? Claro que tem, mas a mediação não dá conta disso. A gente precisa devolver o caso, né? Não há de dar conta dessas coisas. E isso é um grande desafio para nós, mediadores. Eu acredito que o mediador é aquele que o tempo todo está se questionando, o tempo todo está querendo saber, o tempo todo está buscando saber sobre o outro. Gente, eu vou deixar vocês falarem, né? Acho que o Jorge vai, não sei se tem pergunta aí. A Cris, eu estou vendo que a Cris está com a mão levantada. Não, mas agora que eu me dei conta que aqui não é mãozinha, aqui é só no chat. Eu vou pedir, gente, pode falar. eu vou pedir que as pessoas se inscrevam no bate-papo para que eu possa ter uma ordem cronológica. Obviamente, a Cristina já levantou a mão, vai ter preferência, mas eu pediria que os próximos, até porque eu não consigo ver todos, tem 20 pessoas, se inscrevam aí no bate-papo para que a gente possa iniciar aí a nossa conversa. Eu só queria dizer, Flávia, que o seu caso não é cabeludo, o seu caso me lembra o cachorro do Cebolinho, Floquinho, que a gente não sabe onde é a frente ou é atrás de tanto pelo que ele tem, né? Então, não é um caso cabeludo, são casos super cabeludos, né? Então, isso é só para uma descontração e eu passo a palavra à Cristina. Obrigada, Jorge. Desculpe aí subverter a mania de levantar a mão. Flávia, eu te ouvindo, né? A gente até conversou recentemente sobre um caso do Conselho de Psicologia, né? Que eu e a Silvia chamamos, que também se falava em alienação. E, efetivamente, você está trazendo... Eu, por acaso, agora estou no meio de 3 casos assim, onde existe essa, como é que eu vou dizer, atribuição de um ao outro de alienação, né? Geralmente em cima da mãe. E me preocupa quando você conta agora esse caso, porque como a gente não tem acesso ao processo, então, por acaso, eu estou num caso agora, que começou essa semana no tribunal, onde os 2 trocam acusações de violência muito sérias. Tá? Porém, o caso foi mandado para mediação e os advogados garantem que não há medidas protetivas vigentes no momento, houve já no passado. E você percebe uma pessoa, quer dizer, não é que a gente faça o julgamento, né? Mas você percebe a maneira que a pessoa, né? Uma pessoa, ou seja, até nem vou dizer que a gente percebe, a gente não tem condição de saber efetivamente se uma daquelas pessoas efetivamente precisa de um tratamento, porque por mais que a gente ouça, dê toda a escuta, faça 5 sessões, não sei quantas sessões, nós estamos num recorte, né? Quer dizer, a gente não tem acesso ao caso, né? Então, eu acho que são casos realmente muito difíceis, né? E gostei muito da ideia de perguntar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que seu filho é um alienado? Eu gostei muito disso. Isso é um caminho que vai
chacoalhar, talvez, né, quem está se referindo ao filho, porque a mãe aliena, etc. e tal. Mas me bota assim a pulga atrás da orelha quando a gente recebe... esse caso que eu recebi, só curto. Ela dizia que ele bateu nela, que ele bateu na frente da criança, que ele fez o que aconteceu, isso já foi bem antes, né? E ele dizia, eu passei a gravar como ela se joga no chão e ela aproveita situações e monta uma situação como se eu tivesse agredido. Não dá para saber com quem está falando a verdade, certo? O fato é que tem uma criança no meio da história, né? E que tem um pai que quer aumentar a convivência com essa criança, já convive e quer aumentar. E a gente vai tocar o caso, eu estou tocando o caso, né? Mas, de qualquer maneira, foi muito boa essa tua fala, mas fica aquela pulga atrás da orelha de que eu não tenho como saber, eu teria que ter acesso, pelo menos, a alguma coisa do processo, né? E nunca me ocorreu de pedir a coordenação para eu ver o processo. Os casos são sempre muito delicados. Você pode ter, todo mediador ele pode ter acesso ao processo a qualquer momento, a qualquer hora. A gente evita ter acesso ao processo para a gente também não ficar contaminado. Exatamente. Do processo está lá, né? Então, assim, exato. Nesse caso, a gente só foi ver, esse caso do delegado, a gente foi ver o processo quando a gente suspendeu a mediação, acabou, e foi a hora, Cris, olha que interessante, que ela abre isso, que ela fala do problema dele. Ela não traz isso na mediação. Para ela, olha que interessante, gente, para ela era importante que o filho convivesse com o pai, ela só não sabia como. Então, o que ela fazia? Ela queria que ele convivesse tal horário, e se fosse o horário estendido, que levasse a babá, entendeu? Então, assim, isso só quando irrompe, foi um surto mesmo que ele deu ali, né? E assim, e a gente percebe essa alteração muito grande, né? E a gente suspende, a gente fala, não, acabou, a mediação acabou aqui e tal, a gente vai devolver o processo, e a gente chama ela, a gente conversa com ele, fala que a gente ia suspender o processo e tal, que não podia, aquele tipo de alteração, ponto, acabou. E ele respeitou, respirou e saiu. E ela naquele momento aí, quando ela chega e ela começa a chorar muito, e ela fala, e ela começa a contar toda a história, né, de como foi a ruptura do casamento, a questão da gravidez, como que isso fazia parte de uma questão que ficou para ele ali, né? Então, assim, é muito interessante, porque não foi assim, a gente não foi olhar o processo para saber quem estava falando a verdade. Entendi. E ela trouxe nesse ponto, talvez porque ela estava com muito medo de falar isso, provavelmente na própria... Ela já imaginava, provavelmente, que ele podia ter uma reação violenta. Não, eu acredito que ela... Porque nem na individual ela falou, ela poderia ter falado com a gente na individual. Ela não traz isso, eu acho que é porque ela pensava mesmo em uma composição para que ele pudesse ter a convivência. Acesso à criança. Porque para ela isso era muito importante. A figura do pai, porque ela não tinha, o pai dela já tinha falecido, ela morava com a mãe, com a avó, então para ela era muito importante que o filho, o menino, tivesse convivência com o pai, com uma figura masculina, a figura masculina. Mas, assim, até que ponto, né? Então, assim, é um caso... Muito interessante, caso. Agora, tem uma coisa interessante, né? Não se trata na mediação da gente saber a verdade, quem é que está certo, quem está errado, se a pessoa precisa de tratamento ou não, porque a gente não tem como dar conta disso. A única coisa que eu acho que é possível dentro da mediação é tentar desconstruir esse lugar, né? Quer dizer, ela se jogou no chão, como é que é isso? Como que ela se joga? Isso eu acho que é interessante, a questão dela bater, porque assim, pode não existir nada, pode ser que seja uma pessoa realmente muito descompensada, que cria essa situação, mas se ela está criando essa situação, isso já é uma relação de grande violência, tanto para ela quanto para ele, entende? Então, abuso, a cena pode ser de ficção, entendeu? Pode ser que ele não faça abuso. Aí
a gente não dá conta disso, né? É interessante entender o que é isso, a questão de como que uma pessoa tem um ponto nodal. O que fez com que essa pessoa tivesse um filho, né, com uma outra? Que acontece isso? Como é que isso era antes? Como é que eles se conheceram? Isso Né? tudo nós Como é que foi levantamos. isso? Então, assim, como é que isso rodou? Né? A partir de que momento que vem esse outro monstro aqui? E essa mulher, a partir de que momento? E lembrando que sempre tem um corte. Outra coisa que você está trazendo, eu me lembrei de um outro caso aqui também interessante, é essa questão da pessoa filmar. Isso é complicadíssimo. Mesma história. Ah, não, ela é má, é perversa, eu vou filmar. Então, a pessoa colocava uma câmera, assim, a mãe ia visitar o filho no play, porque achava que ela não era uma boa mãe suficiente. Então, foi combinado na mediação, então, que haveria a visita poderia ser no play, lá do pai e aí era uma adolescente de 14 anos e tal, então a mãe ia visitar a filha ali, não podia sair, não podia ir para o shopping, não podia nada, ia visitar a filha ali. Aí o, o, o pai e a madrasta descem com uma câmera aqui, que fica aqui, ó, no pescoço assim, para tomar conta, para mostrar. Aí a mãe falou assim, mas espera aí, vocês vão ficar aqui comigo, me filmando? Ah, é, porque a gente vai mostrar aqui para o juiz. Então, assim, isso é uma violência também. Entende? Isso também é uma violência, né? Vou pegar o celular, você já viu? Ah, tá fazendo isso, eu vou pegar o celular e vou ficar mostrando. Essa coisa desse confronto, né? Estou filmando, estou mostrando, isso também é muito violento. Depois que vocês experimentam fazer isso, pegar o celular e sair mostrando, não, estou falando a verdade, que estou filmando, né? E é interessante, porque depende do ângulo que você está vendo a situação, né? Como é que você vai fazer esse recorte, se vai ter corte, se vai ter corte. Né? Obrigada, Então, obrigada, Flávia. Um beijo. Flavinha, deixa eu te falar, tem algumas perguntinhas oi, aqui, não necessariamente diga. sobre o caso, Ah, mas a Perpétua pergunta se você pode ah. repetir o nome da série. E o nome da série egípcia. Gente, será que eu consigo encontrar aqui? Eu não sei o nome da série, mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó, rapidinho, que às vezes eu consigo é, colocando aqui no Google, aí coloca assim, a série egípcia, casamento, peraí. É, deixa eu ver aqui rapidinho aqui, para falar para ela. Às vezes que é isso, entendeu? Amor para recomeçar. O nome da série é Amor para Recomeçar, a série egípcia. Está aqui Sugestivo, né? O Ô, nome. Flávia, muito obrigado, Oi. Flávia. Muito obrigada, que eu sou cinéfila, eu vou assistir. Então, Eu tá. botei o nome Amor aqui para no recomeçar. bate-papo. É. A Cristina Eu, pergunta, a Cristina pergunta, provavelmente ligado a um dos casos, qual a idade da filha e se ela participou da mediação. Boa pergunta! Adolescente na mediação. Tá, 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 tá. Se Sim ou quiser, não? pode Fala deixar para logo. responder no final, hein? Não, mas olha só que interessantíssimo. Isso é uma outra questão. Gente, é a adolescente na mediação. Pam, 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 pam. Interessante, porque isso é uma coisa que me perguntam o tempo todo. Ah, mas não pode chamar o filho para mediação, o adolescente? Depende. O que o mediador quer com isso? Saber se quem está falando verdade ou mentira? Não, não pode. Chamar o filho para saber quem está falando verdade. O que você quer ficar com o papai? Você quer ficar com a mamãe? Não, não pode. Se a mamãe é doida e se o papai é psicopata? Não, não pode.
pode ter esse lugar. Mas, escutem bem, se o mediador tem um preparo, se ele tem conhecimento sobre toda a estrutura da organização, por exemplo, do adolescente, o adolescente, por exemplo, gente, ele é um ser em desenvolvimento, né? O adolescente, a criança, é uma pessoa em desenvolvimento. O que que é? Aí eu vou chamar meus amigos lá, né, da neurociência para falar um pouquinho para a gente, assim, né, no concreto. O que acontece? O adolescente, ele, além das questões hormonais, ele começa a ter uma maturação no lobo frontal, que é o lugar onde a gente toma as decisões, tem o poder decisório. O adolescente, ele não tem o discernimento de um adulto. Ele não tem a capacidade de tomar decisões como o adulto. Ele é diferente. O adolescente, ele é um ser em movimento, todo atravessado pelas suas questões hormonais. Tem várias questões que já são complicadas e complexas para o adolescente lidar, por conta da própria estrutura do caminho, além de questões cognitivas. Então, assim, o que o adolescente pode fazer na mediação? Como que ele pode contribuir com a mediação? Ele pode falar das suas necessidades, ele pode falar dos seus interesses, ele pode falar dos seus desejos, ele pode pensar em alternativas. Mas se o mediador acredita que precisa de um terceiro para saber quem é que está falando verdade ou mentira, ou até mesmo qual a decisão que ele quer, o que ele quer fazer, para onde que ele quer ir, aí vai complicar. Aí vai complicar. Tá? Então, assim, esse é o adolescente. Nas práticas colaborativas, a gente tem a figura de um especialista em criança e adolescente, que escuta a criança e adolescente, faz um monte de trabalho, vê quais são as habilidades, quais são os interesses, faz todo um trabalho com eles para se pensar dentro daquilo, né, das habilidades, dos interesses, das afinidades, em outras saídas, né, para aqueles impasses, ou até mesmo para ajudar os pais. Mas é um lugar diferente de chamar um adolescente para a mediação, para perguntar para ele se ele vai ficar com papai e mamãe, ou se a mamãe e papai estão falando mentira, quem é que está falando verdade, com quem é que ele vai ficar. Isso é muito complicado. Isso é muito ruim. Isso faz com que o conflito ele fique cada vez mais acirrado. A criança e o adolescente cheio de culpa, né? Às vezes, questões naturais. O adolescente ele tem afinidade com um dos pais, né? Não quer dizer que ele não goste do outro ou goste menos do outro. Não, ele tem afinidade, né? Às vezes a menina quer trocar mais com a mãe e tal. Às vezes não. Às vezes ela tem um outro lugar aí em relação ao pai, tem uma questão mais próxima. Então, assim, depende muito, né, desse lugar desses filhos dentro dessa estrutura familiar. Então, assim, você convidá-los para a mediação depende do que é que eles vão fazer dentro e como que você vai escutá-los. Lembrando que o adolescente ele não tem uma maturidade, isso quem está falando são os neurocientistas, tá, gente? Não tem uma maturidade para tomar decisões. E aí, se vocês quiserem ler um pouquinho sobre isso, ter um livro do Damasio, que é O Erro de Descartes, que é um neurocientista, que ele vai explicar sobre essas formatações. E a gente tem vários outros livrinhos aí falando sobre essas questões de neurociência, da maturidade do adolescente. Será que eu tenho tinha um que falava especificamente, acho que era sono na sala de aula, por que os adolescentes tinham tanto sono? Esqueci o nome da autora. Depois eu mando para o Jorge, ele coloca lá no blog. Será que eu vou achar? Flavinha, a última pergunta da Cristina, eu acho que é da Perpétua, né? Quantas sessões ocorreram? Acho que ela quer saber o número de sessões. De qual dessas mediações? Perpétua, qual das mediações você gostaria de saber o número de sessões? Foi da terceira mediação, dessa que foi mais difícil. Sim. Foram 6 mediações.
sendo que a gente foram 4 mediações que foram individuais. Flavinha, eu estou inscrito depois a Reneza, eu vou ser rápido, vou tentar falar, fazendo associação livre do que a sua palestra me remeteu, e se você quiser comentar sobre algum caso, sobre alguma questão, você fala. A primeira coisa que me chama a atenção é essa questão da triagem, né? Eu acho que essa triagem tinha que ser um serviço bem mais profissional, para que não fossem encaminhados casos para os mediadores que envolvessem questões de problemas psiquiátricos graves e etc, etc. Aí, essa é a primeira reflexão. A segunda, quando eu ouvi sua fala, eu lembrei muito do Krishnamurti, né? Que diz que o ápice da inteligência humana é observar sem julgar. E aí me remeteu também a, como eu te falei, associações livres, né? A comunicação não violenta, verificar os sentimentos, as necessidades, né? E depois para poder analisar exatamente o caso. Uma outra associação livre é começar esses casos com sessões individuais, para tentar tirar um pouco do calor de um caso que realmente gera muita polêmica. E aí outras reflexões foi sobre o cérebro trino, da questão do mamífero, da mãe que tem a criança em tenra idade e acha que, como o ser humano, ele demora para ter sua própria independência, quando a criança está em tenra idade, ele é propriedade da mãe, né? E aí o pai não pode se aproximar de maneira nenhuma, ou seja, na visão do lugar comum, da visão comum, o pai só poderia ter acesso à criança quando ela efetivamente tivesse uma certa independência, né? Então, trabalhar esse cérebro trino, a questão da posse, da raiva, do sistema límbico, da preservação da espécie, se isso é uma coisa que deva ser relevante para discutir isso até subir para o cérebro neocórtex, que é o cérebro racional. Falo isso porque você falou em neurociência e eu estava estudando realmente sobre isso. Enfim, a minha cabeça louca pensou todas essas coisas ao mesmo tempo e agora, como eu sou seu amigo, eu vou dar para você responder. Ele é ótimo, né? Uau! Jorge, concordo com você. Um pouquinho assim, a triagem nos casos de mediação é muito importante, isso é relevante. Nesse caso em especial, gente, desse caso que o mediano surtou, enfim, teve realmente foi um surto ali dentro da sala. Isso já tinha sido até feito, faltou uma observação do que estava sendo escrito, porque isso já estava escrito ali no processo, né? A advogada tinha pedido uma avaliação psiquiátrica, porque ele começou a ter rompantes, né? E ele já tinha histórico anterior, né? Mas essa ela está inventando e tal. Não, existia histórico anterior de internação psiquiátrica. A pessoa perdeu, era policial civil, não tinha mais acesso à arma de fogo, já tinha sido retirado, já tinha sido afastado. Então, ele tinha um histórico, né? E aí, esse caso foi encaminhado para mediação. É muito complicado, porque, assim, se a pessoa está estabilizada, ela pode ser até, né, a gente consegue alguma coisa interessante ali. Mas, nesse caso, em especial, não estava, né? Isso precisa ter um outro olhar. Eu acho que sim, eu acho que é importante saber se é um caso possível para mediação ou se não é um caso possível para mediação, isso também seria interessante. As questões das sessões individuais, quando o caso é muito cabeludo, né? Também é interessante. Teve um caso, por exemplo, isso é até uma discussão que apareceu lá no grupo de mediador hoje, né? Tem um caso, que há muito tempo atrás também, que eu atendi, que era uma mulher que estava separada do marido, a questão tinha um apartamento, e ela tinha uma medida protetiva contra ele. Eles moravam na mesma casa, kitnet, quer dizer, um quarto e sala, em Botafogo. Ela tinha uma medida protetiva, ele não tinha onde ficar,
o juiz mandou ele não passar, quando ela estivesse na cozinha, ele não podia estar na cozinha. Então, ele ficava na sala. Quando ela estava na sala, ele não podia estar na sala, ele ficava na cozinha. Mas aí dormia onde? Dormia tinha uma coisa que ele pendurou uma rede. Então, assim, e esse caso era um caso que tinha medida protetiva, eles foram para mediação. E a forma como a gente conseguiu dar andamento foi isso, são sessões individuais para a gente entender o que estava acontecendo e ver a possibilidade de fazer mediação nesse caso. Eu acredito que as sessões individuais, no início, em casos muito pesados, é possível, e a gente consegue também, né, um outro aporte. Eu concordo com você. Esse trabalho que eu trouxe hoje, né, todo embasado é a comunicação não violenta, ou no tornar-se pessoa, né, faz parte dessa construção da psicologia humanista existencial. Chris Morton com a questão da observação, né, observar sem avaliar, isso é o ápice da inteligência humana, porque a gente é treinado desde pequenininho para fazer a avaliação, né, para fazer julgar, né, o outro é mal, não é mal, o outro é bom, não é bom, isso eu posso, isso eu não posso, né? Então, assim, a gente é treinado desde muito novo, e para você desconstruir isso é complicado. Se o mediador conseguir, ao menos, trabalhar com uma multiparcialidade, ou seja, da mesma forma que ele escuta o B, né? Ele conseguir suspender esse juízo de valor, né? Conseguir perguntar para o outro o que é que ele está chamando, é alienador, mas então, assim, me explica um pouquinho o que é alienadora, o que faz uma pessoa alienadora, o que você viu a pessoa fazendo, né? Então, assim, como é que é isso? Como é que você está, né? Por que isso? Como é que desse lugar você também vai desconstruindo, mas para isso você precisa suspender esse juízo de valor e parar de falar que alguém é alienador e que o outro é alienado, né? Então, assim, a fala, a comunicação, ela é alienadora quando a gente faz esse tipo de julgamento, né? Quando a gente faz interpretação. Até mesmo esse caso, por exemplo, do rapaz que teve um comportamento completamente. Na verdade, o comportamento dele foi: gritou com a mulher, né? Você está presa, mão para trás, e ficou em pé e bateu em cima da mesa, de uma forma muito forte, muito contundente, né? E aí a gente viu que ali não tinha mais como fazer a mediação. É isso que a gente viu, tá? Esse sujeito. E quando a gente conversou com ela, a gente precisava devolver o processo, né? Por conta disso, porque aquilo saiu do lugar. Quer dizer que todo mundo que bater na mesa e falar um pouco mais alto de suspense? Não, ali naquele contexto, né, para a equipe, aquilo foi demais. E como era uma pessoa que era um delegado de polícia, e ele começa a falar que a pessoa estava presa e que ele que mandava, e que ele é um negócio muito fora do lugar. A gente viu que aquela fala estava muito estranha ali, né? Estava muito confusa. E a gente ficou preocupado com o desdobramento, por isso que a gente despachou também com a juíza, tá? Porque senão a gente também está julgando, né? O fulano é maluco, é louco, né? É psicótico, não sei o quê. Ele tem um comportamento ali que é muito claro, né? A questão do cérebro trino. Olha lá, meu colega lá na neurociência. Hoje eu estou fazendo especialização em neuropsicologia. Adorando. Enfim, tem uma questão aí que é essa questão, né, de como que a gente sai desse cérebro trino, inclusive para ir para um outro contexto, né, que a gente vai para o hipotálamo ali de desenvolvimento, onde a gente trabalha com a empatia, né? Então, assim, como que você consegue esse desdobramento e esse desenvolvimento, né? Num lugar de posse, num lugar de raiva, conseguir entender se o sujeito consegue nomear esse sentimento, o Jorge, o que eu percebo é que quando ele consegue dar nome para aquilo que ele está sentindo, isso se modifica. Quando ele começa a colocar em palavras, ele coloca significante, ele coloca, na verdade, o que é cognição. Isso começa a se modificar. Se ele consegue falar dessa raiva, eu sinto muita raiva, né? E assim, ele começa a falar,
com muita raiva, e geralmente essa raiva tem uma conotação porque o outro fez isso, aquilo. Mas não é disso, a raiva é dentro dele. A raiva está nele, a raiva é dele, a raiva é responsabilidade dele. E Muitas você vezes a acha que raiva, ela tem que cobrir o medo. você Fala, acha que desculpa. uma mãe com um filho de 6 meses, que depende dela, que está mamando no peito, que está ali numa ligação absurda com ela consegue chegar ao neocórtex e raciocinar no sentido de entender que a figura do pai é importante também naquele momento? Você acha que isso é possível? Depende da mãe. Depende da mãe. Aí a gente pode ir para a neurociência também e lembrar de um hormônio, né, que é a ocitocina, que começa a ser produzido no parto. A ocitocina tem essa função de fazer essa ligação para o bebê sobreviver. Alguém tem que, né, aquilo tem que ser tudo para ela. Né? Os psicanalistas dizem essa relação simbiótica entre a mãe e o bebê. Né? O bebê é tudo para a mãe e a mãe é tudo para o bebê. Quer dizer, a mãe é aquela pessoa que está cuidando daquele serzinho. Depende da mãe, porque senão a gente naturaliza. Toda mãe tem essa relação simbiótica com o filho? Não. Tem mães que têm um outro tipo de lugar. Quer ver? Você gosta de filme? Tem um outro filme. Gente, já estão vendo como é que eu passo meu tempo, né? Tem um outro filme que é Inventando Ana, que é uma série também. Gente, é uma série bem interessante. Mas eu queria só chamar a atenção para o Jorge, que lá, nessa série, tem um exemplo de uma mulher, e é uma série que é meio que documentário, foi a repórter que fez essa série, realmente, né, teve esse desdobramento, em que ela tinha um bebê recém-nascido, ela deixou o bebê recém-nascido com o pai, tirava lá os peitos, né, porque ela tinha que pegar, ela tinha que entender a história do ciclano. E a grande questão do pai era essa, mas, poxa vida, você vai deixar o bebê aqui? Não, são só 3 dias que eu vou ficar em Londres. Só 4 dias você cuida dele aqui, né? Então, assim, um outro lugar. É um outro desdobramento aí, né? Desse lugar, dessa mulher, né? E hoje em dia está sendo tão questionado, né? Essa questão, né? Dessa mulher, desse lugar, desse desdobramento, dessa construção, né? Que do tornar-se mulher, mas que a gente sabe pela neurociência que a gente tem, né? Essa questão do cérebro trino, né? Cada caso é um caso. A mãe, muito, né, nessa posse, nessa raiva, ela precisa de ficar com o filho e tal, isso também precisa ser respeitado. Por isso que eu acho que é muito importante a ligação, a gente escutar as pessoas. Que necessidade é essa naquele momento? Então, a gente pode pactuar, tipo, o bebê é pequenininho, depois a gente pode rever. Então, assim, nesse momento é importante para ela ficar com o bebê, né? A visitação pode ser assistida, né? Enfim, como é que isso pode ser feito, né? O pai pode ficar com ela e o bebê, como que seria isso, né? Se existe uma boa relação entre eles, mesmo o casal conjugal tendo sido desfeito e ela entender que o casal parental é para sempre, ele pode participar ali desse lugar, né? Ela não precisa descolar. O bebê é muito pequenininho. Depois, a entrada desse pai, se isso se estende, Jorge, por muitos e muitos anos, essa criança tende também a adoecer gravemente, porque não tem entrada do terceiro. Flávia, você me inspira. Vamos passar aqui para a Reneza Rocha. Ah, Reneza, você está com a palavra. Oi, Reneza. boa noite. Estão me ouvindo? oi? Sim, estamos ouvindo bem. Flávia. Pode falar. Oi, Renessa. Oi. Não estou te vendo, você saiu da minha frente agora aqui da tela. Cadê você? Então não te vi. agora voltou?
É porque eu fui te Voltou. ver. Ó, agora eu não vejo você, mas fala. Muito bom tudo bem. escutar a Flávia, né? Assim, muito bom te escutar, Flávia. Sempre um prazer, de verdade. Como o Jorge, eu fiz várias associações aqui, mas o tempo é curtinho. Vou tentar aqui. Primeiro, assim, né? Fiquei pensando assim, como tem advogado, eu acho que potencializa o conflito, potencializa a neurose do sujeito, né? Quando você trouxe o significante vítima, né? E aí eu acho que é muito bacana, eu acho que é um viés bem analítico, né? De fazer com que o sujeito se responsabilize ali pela sua história e ser pura associação, tá, gente? Está vindo aqui agora. Mas, sobretudo, se responsabilize também sobre a história que pode ser construída ali, a partir daquele momento. E, às vezes, eu tenho uma leitura de como a gente tem, nesse campo, né, digamos assim, de uma maneira específica, não necessariamente só advogado, mas o meu olhar é mais para advogado, como ele ajuda. Você usou muito a palavra congelar, em momentos diferentes, a questão de estar, né, assim, é como se o sintoma do sujeito tivesse ali congelado. O trabalho da mediação é para fazer um furo nisso, né, onde talvez provoque um certo deslocamento. Esse sujeito ele tem que se deslocar, né? Quer dizer, é tomar tomada de posição, né? E aí você está ali, mas tem alguém que vem potencializar aquilo que não é para ser potencializado naquele momento, né? Fiquei pensando nisso. E aí eu gostei muito dessa, uma colega falando nisso, dessa sua intervenção, acho que foi sua. Você está dizendo que seu filho Sim. é nada. Eu achei isso assim cirúrgico, né? Porque assim, a escuta que eu tenho de que quando se coloca o outro, né? Se você tem essa fala, você coloca o outro nesse lugar. Então, peraí, você está dizendo que seu filho é isso? O sujeito nem se dá conta do que ele está dizendo. Isso talvez provoque um certo deslocamento, né? E aí, começando de trás para frente, quando você, mais para o final, você fala, não se trata de quem está certo ou errado, mas de desconstruir esse lugar, né? Eu achei isso assim, porque nessas discussões o que aparece muito é isso. Fulano foi errado que fez isso, mas você também fez, então fica, né? E a gente tem que exatamente sair desse emaranhado. Peraí, eu fui. Essa outra também, escutar para além da cena contada. Como que isso é analítico? Escutar para além da cena contada. Porque a gente tem um risco de ficar capturado por aquilo ali, né? Por aquele discurso bem enunciado. Uma outra coisa, está acabando. Transformar a história destrutiva em uma história colaborativa. Bom, tem outras coisas, mas eu acho que, por hora, queria trazer isso, assim, né? E aí, só finalizando, você trouxe o significante alienação. E aí, de um trabalho mais recente, na mesma hora que eu escutei, eu me recordei desse caso, e o que vem é como se fosse assim, fulana manipula. Eu fiz uma analogia de alienação com manipulação. E aí quando você fala, mas alienação, como assim? Algo do tipo, me fala sobre isso, me fale mais sobre isso. Manipulando quem? Que, como? Quer dizer, o sujeito, ele é tão, como é que eu posso dizer? Ele não é capaz de perceber se ele está sendo manipulado ou não, porque bota o outro também como algo assim, como objeto, né? Como se não tivesse a capacidade de pensar, fazer alguma coisa. É isso. É bem interessante, né? Eu vou te trazer para frente, né? Trazendo, quando você traz essa questão, né, da manipulação, são esses significantes que vêm, né, de um senso comum e as pessoas vão repetindo. Você pensa, mas o que é manipulação? Como é que ela manipula? Trazer isso que é da ordem da observação,
né? Então, assim, me fala o que é manipular, né? Como que é isso? O que você chama de manipulação? Ah, porque ela diz que só vai, se ele não for para a escola, vai dar um doce, isso é manipulação, você está chamando isso de manipulação? Isso pode ser até outro nome também, né? E é interessante porque, assim, o que é manipular, né? É interessante porque existem esse lugar na manipulação que pode ser o que a gente chama de educação. A manipulação pode estar naquele lugar que a gente chama de disciplina, né? Como é que as pessoas elas aprendem? Como é que a criança, por exemplo, ela vai para a escola, né? Quem é que leva essa criança para a escola? Estou dando um exemplo, né? Ela é adestrada para ir para a escola. Pega um adulto de 20 anos que nunca foi para a escola e fala para ele ficar sentado na frente do quadro para ver se ele vai ficar. Às vezes não consegue ficar sentado, gente. Nunca foi educado, nunca aprendeu, né, sobre isso. Então, tem uma outra questão também, né? Manipula o quê? Para quem? Como? Onde? O que é manipular? Manipular é o nosso velho reforço positivo? Né? Manipular, então, é o nosso velho adestramento? Né? Quando eu ensino o cachorrinho a sentar e dou um petisco para ele, eu estou manipulando o cachorro? Eu estou adestrando o cachorro? Então é isso. Que lugar é esse da manipulação? Né? O que é isso de ser manipulador? Hoje tem aparecido um significante, Reneza, muito interessante, que é assim, não, porque o fulano, qual que é a palavra da moda agora? Não é um narcisista. O fulano faz isso porque ele é um narcisista. Tem um significante novo aí, que é uma figura do narcisista, que é uma pessoa manipuladora, que é uma pessoa não sei o quê. Aí, esse narcisista como? Né? O que é ser narcisista? O que você está chamando de narcisismo? Né? E aí, como é que o que é isso? Né? Não, porque eu fui vítima do narcisista. Mas como é que é isso? Aí você vai vendo toda essa construção, né? De tempos em tempos vem a questão da manipulação, e assim, mas o que é isso? O que é esse que manipula? Para que manipula? Como é que é isso? O que é manipulação? Tudo hoje, se você for ver, a gente faz tudo manipulado. Por exemplo, o Jorge me manipulou para estar aqui. Ele falou assim, Flávia, olha só, você vai contar as figuras poderosas lá no blog, vai para o blog de Perguntas Poderosas, você vai falar sobre um caso cabeludíssimo e tal. Ele está me manipulando. Ele sabe que eu gosto de falar, não é, Jorge? Então, assim, como é que a gente vai desconstruindo isso, né? E isso é legal, Reneza, porque é isso mesmo que você está trazendo. É como é que você desconstrói isso, esse olhar, que é um olhar que congela, né? Esse que é congelado. Isso é a verdade absoluta, né? Aonde que eu fico aqui. E quando você faz o furo nesse sintoma, isso começa novamente a rodar. A gente fala nesse negócio congelado, é muito da posição. Na mediação, a gente tem um autor que trabalha muito com negociação, que fala, né, da posição, que é como é que você negocia e como é que você barganha. Então, quando a gente sai dessa posição, eu quero isso porque quero, eu quero isso porque quero, e começa a pensar, né, para quê? Né? O que, como, para onde, eu saio desse lugar. Que é como o psicanalista ele faz esse furo também nesse sujeito, é quando ele começa a interrogar sobre o sintoma. É isso, Reneza, que você está falando? Sim, é por aí mesmo. A Reneza é psicanalista, gente, então ela pode falar com legitimidade desse lugar. É como o psicanalista trabalha. Não é isso, Reneza? Eu estou falando bobagem. Não, é por aí sim, é por aí sim. Eu fico tão feliz quando a gente tem esses encontros assim, né? Porque também é a possibilidade da gente fazer um furo aí. A gente precisa trazer mais são os advogados. Acho que a gente precisa de mais gente presente. Sim, sim. Então, se você puder, divulga esse trabalho, né? Todo mês a gente está aqui com uma contadora de causos, né? Normalmente escolhida a dedo para falar dos assuntos mais diversos.
Adriana, você quer fazer alguma pergunta? Você escreveu aqui, eu estou te instigando, estou te manipulando. É isso? O que eu escrevi bom, primeiro é sempre uma delícia conversar, ouvir, trocar com a Flávia. E eu acho que isso que ela traz é muito importante, porque de desembrulhar e não esses significantes que são trazidos, né, seja por uma das partes, seja por um advogado, mas como verdades absolutas, porque senão a gente acaba ficando num lugar alienador também como mediador, né? Se a gente acredita nisso e não procura entender, né, desembrulhando. A Tânia Almeida tem uma coisa assim que ela chama de, tem algumas palavras que são palavras empada, que cabem em qualquer... você tem que... cabe em qualquer recheio, você tem que entender para aquele sujeito ali o que significa aquela palavra, né? Ou seja alienador, seja narcisista, seja manipulador, o que ali, né, para poder, fazendo esse tipo de pergunta, que você sugeriu, o discurso e a narrativa vai ampliando, né? E você vai desconstruindo essa verdade que eles trazem, né? Essa crença. E, às vezes, eles mesmos vão vendo que não é bem assim, né? Que é possível caminhar por outros caminhos, abrir novas vias no discurso e na própria vida, né? Muito lindos os casos que você trouxe. E essa questão da alienação parental ela é muito controversa, porque realmente ela é muito marcante, é muito mobilizante, e, enfim, tem mil discussões, né? Como você sabe, assim, até essa coisa de a criança ser, né, ter como é que se diz, uma síndrome, né? Uma patologização que também é muito prejudicial, né? Quando a gente consegue, enfim, ampliar o discurso, as possibilidades de construção de novos acordos de convivência se ampliam também muito, né? Muito legal, gosto muito da sua fala, Flavinha, obrigada. Eu que agradeço demais vocês, gente. Estou sempre aprendendo muito com vocês. É interessante, né, que essa questão da alienação, que é muito discutida hoje, ela, quando a gente vai entendendo como que ela toma corpo no Brasil, né, no início desse século, 2004, 2005, começou uma avalanche de denúncias de abuso, né? Então, assim, imediatamente, num caso onde a mulher, né, acusava lá o companheiro ou o pai de abuso, imediatamente o juiz afastava, tomava isso como verdade absoluta, e de uma certa forma, isolava esses sujeitos, né? Márcia Mênola tem um livro que são as falsas denúncias de abuso. Ela faz um trabalho, Cris, olha que interessante, com os casos dentro do CRP. Ela foi fazendo uma leitura com todos aqueles casos que foram e traz esse livro, né? Essas falsas denúncias do abuso. E logo em contrapartida veio essa questão da alienação parental. Então, o que começou a acontecer? Toda vez, em casos de abuso, que a mãe ela entrava com uma ação, né, de abuso, e isso não era provado, porque se ser provado como prova verdade absoluta, isso se revertia como alienação. A lei da alienação parental, então, ela começa a tomar força e corpo aí. E o que aconteceu? Com esse desdobramento, começou a ter casos muito graves, né, de crianças que realmente tinham umas situações de violência muito graves que acabavam ficando com essas pessoas. E depois isso começou a ser
ventilado, falado, dobrado, enfim, isso começa a ser narrado, né? E começa a se questionar esse lugar da lei da alienação parental. A grande questão é: precisamos realmente de uma lei de alienação parental? Ou será que toda criança, né, que de uma certa forma, porque aí tem a questão do caráter protetivo. Ah, não, a lei de alienação parental é importante para proteger a integridade da criança, toda criança. Ok, mas a gente precisa dessa lei porque a criança ela precisa ser protegida, seja de abuso, seja de maus tratos, seja se ela estiver sendo impedida de conviver com os pais, porque isso está no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Como direito dela. Agora, precisa de uma lei? Né? Como é que é isso? Como é que é esse desdobramento da lei? É importante, né, a gente fazer essas marcações para a gente começar a entender o que é que está sendo chamado como alienação. Então, vamos dar nome aos bois. Olha só, a mãe não deixa a Mariazinha ir com o pai. A mãe não quer que o pai veja a Mariazinha. A mãe impede Mariazinha de falar com o pai. Né? Então, assim, entender esse contexto é importante. Tem um caso de uma mediação, mas assim, não tinha esse nome, né? Tinha um caso de uma mediação em que o pai entra com uma ação no judiciário porque tinha uma autorização para ele buscar a criança e a mãe impedia. Falava que ele não podia ir porque a criança ia para a casa do demônio, porque ele não queria. Então ele entra com uma ação do juiz falando que ela estava impedindo, né, a convivência. Por quê? Porque tinha uma lei que dizia que ele deveria pegar o Joãozinho na casa da Mariazinha, tal hora, tal dia. Ele chegava lá, a Mariazinha falava que ele não ia, que não ia com ele. O Joãozinho não ia com o pai. Então, ele entrou com a ação falando que ela é alienadora, não, falando que ela estava impedindo ele de cumprir aquilo que o juiz falou. E aí eles foram para a mediação. Na mediação, é interessante porque aí olha o significante que aparece. Ah, não, ele não pode ir para a casa do pai porque lá é a casa do demônio. Ele está morando com a mulher e essa mulher tirou ele da igreja. Quer dizer, se fosse um psiquiatra, podia falar assim: essa mulher está tendo uma alucinação, está vendo demônio. Quando você escuta a história dela, ela vai explicar. Ela era de uma igreja evangélica, e aí ele acabou tendo um relacionamento com uma outra mulher, e aí ele saiu da igreja e foi morar com essa mulher. O que acontece? Ela traz esse significante congelado, que era a casa do demônio. E ele leva para a mediação falando que ela era louca, né? Ah, tá vendo? Eu não quero que meu filho conviva com ela, porque ela é uma louca, ela fica falando que tem demônio, que não sei o quê. Quando você escuta aquele contexto, quando você escuta a história dessa mulher, quando você escuta aquilo que é da ordem da crença dela, quando se respeita isso, isso começa também, como a gente fala, como a Renê está falando, faz um furo aí nesse discurso, porque quanto mais ela fala sobre isso, esses significantes vão ser modificados, né? E aí, o que se traz na mediação? Ela diz o seguinte, que não tinha problema, porque o pai era um excelente pai, era um pai maravilhoso, o filho sentia muita falta dele, e ela achava que ele deveria levar o filho para jogar futebol e tal, que queria e tal, só não queria que ele fosse para casa desse pai. Mas aí ela começa a pensar em alternativas, poderia ser para casa da sogra, que é a sogra, mãe desse homem, era da igreja e era muito participativa e gostava muito dela. Então, se as visitas pudessem ser feitas na casa da sogra, na mediação esse homem fala, mas eu estou morando em cima da casa da minha mãe. Quando ele vai para a visita, ele fica exatamente na casa da mãe. E isso se faz, isso se compõe, isso está composto, né? Então, assim, isso é um trabalho de elaboração de dentro da mediação, da forma como isso é feito dentro da mediação. Mas não existe, o significante congelado aí é a casa do demônio, a casa da louca. Quando você começa a escutar, né, que demônio é esse, que louca é essa, isso começa a entrar em movimento.
Se eu faço um julgamento antecipatório, eu vou falar o seguinte: não, essa mulher é doida, ela está vendo demônio, o cara tem razão, tem que proteger o filho dele, né? Imagina deixar ele na casa de uma esquizofrênica surtada, né? Quando você começa a escutar o contexto dessa história, isso vai se desdobrando. E o mesmo está acontecendo com a tal da alienação hoje, entendeu? Fulano é alienador, então o filho tem que ficar comigo, não pode mais ver. E isso serve a vários, né, institutos, possibilidades, né? Isso desdobra de uma determinada forma que vai gerando violência. Né? Flávia, a Andréia quer fazer uma pergunta. Fala, André. Oi, André, cadê você? Oi, querida. Então, tempo. Pois é. Eu tenho algumas perguntas, eu acredito que vão ser bem rapidinhas. A primeira delas é no caso 3. Em qual sessão que o comportamento do Jonathan apareceu? Você falou que foram 6 sessões, não foram? Foi isso? Foi na última. Foi muito interessante isso, porque assim, o que acontece? Ele tinha, isso aí é minha interpretação, tá, gente? Aí já sou eu com os meus julgamentos aí que o André está falando. Ele vinha, era algo assim que a gente percebia uma certa diferença, que não era muito comum. Na mediação, ele falava muito assim, falava muito da lei, de acordo com o artigo tal, número tal, inciso tal, eu tenho direito a isso, aquilo outro. De acordo com o inciso tal, artigo tal da Constituição, não sei o que eu tenho. E tinha 2 advogados ao lado dele, né? Aquele tipo de discurso era estranho, né? Então, assim, a primeira vez que a gente quebra esse discurso, né? Tem esse lugar que a gente pergunta para ele, que é como a Cris, né? Como a Cris ressaltou, assim, eu estou entendendo, então, que seu filho é um alienado, é isso mesmo? Aí ele leva um susto e fala, não, meu filho tem... Aí a gente pergunta sobre o filho. Qual a idade do seu filho? O que ele gosta? E ele fica completamente desconcertado, né? A mãe responde para ele, né? Sobre o filho, né? O que ele gostava, como que era a rotina. Ele fica muito desconcertado. Então, tinha alguma coisa ali que era de um enrijecimento e de uma estranheza. E os 2 advogados, um ao lado do outro. E ele era um operador, ele era um delegado, né? Então, assim, aquilo era muito estranho. Enfim, mas quando ele dá esse rompante, olha que interessante, é quando ele chega na mediação e fala que não foi com os advogados, que não precisava de advogado nenhum. E aí, também, o princípio do equilíbrio, a advogada dela também não entra na mediação. Naquele momento, a gente achou que, poxa vida, que legal, né? A mediação fluiu. E foi aí que ele deu o rompante. Quando ela fala, né, da questão da entrega da criança, né? E aí ele levanta, começa a se alterar, bate na mesa, manda falando que estava aprendendo, enfim. Foi algo muito, assim, estranho. Muito estranho. Entendi. Eu teria Aí, mais... aí a gente corta. Aí a gente corta a Certo. sessão. Acabou a mediação, gente. A mediação para a Sim. gente acabou. A gente suspende a mediação, né? Sim. Flávia, dentro dos casos, né, a sua experiência e nos apresentada aqui é sempre muito rica, né? Aqui e em outros momentos que nós já tivemos juntos em supervisões. E, assim, dentro de um percentual, hoje, das suas experiências, conseguiria dizer para a gente, de todos aqueles que chegam para você, A está alienando B, B está alienando C e assim sucessivamente, qual seria o percentual que é desconstruído ou constatado realmente que é uma alienação? Entendeu a pergunta? Então eu vou te falar. Ai, que medo. Ai, que medo, que eu vou te falar o seguinte. Não Fala. acredito nessa Eu também estou coisa, com né? medo, também estou com medo. Nunca vi um alienador. Nunca vi um alienado. O que eu vejo são pessoas com muito sofrimento. O que você vê são pessoas desorientadas, não são alienadas. São Entendo. pessoas muito sofridas, muito sofridas, muito sofridas, Sim. muito sofridas, né? E assim, e isso para mim é muito complicado, porque assim, existe igual esse caso que eu falei para vocês, que é um caso de um corte, mas é algo que está ali,
tá ali, é o meu limite, é até onde eu vou, tá? Mas, assim, o que acontece? Existem outros casos, por exemplo, de mediação, que às vezes não vão à frente. Então, assim, o sujeito também pode suspender a mediação e falar assim, olha, então eu não quero mais saber. Está falando que não tem alienação, então eu não vou vir mais aqui. Às vezes, e aí que eu acho que é importante a gente estar, né, com os ouvidos bem atentos, é porque em alguns casos eles procuram utilizar aquele setting ali como uma prova de que, tá vendo, o outro está alienando, o outro é malvado. Esse caso, por exemplo, que eu falei para vocês, né, que a gente constrói na mediação uma convivência da mãe conviver com a filha, e ele vai com a câmera pendurada no pescoço, ele estava querendo fazer produção de prova. Né? Então, assim, que se a menina ia ficar com ela, se não ia ficar, se ia falar, se não ia falar. Então, assim, eu acho que isso é complicado. Quando vem com esse significante, a alienação, meus ouvidos já ficam assim, tem coisa aí. A boca daquele que fala. Sabe aquela coisa, aquela velha coisa, aquele velho exemplo que eu acuso, ó, se eu estou apontando o dedo para você, tem 3 para mim, ela é alienadora, aí tem coisa aí. Tem coisa aí, tem coisa aí que esse sujeito não dá conta. Porque, André, é diferente dele chegar e falar o seguinte, essa mãe não me deixa ver a criança, eu não consigo encontrar com meu filho, eu estou muito triste porque eu tenho muita necessidade de estar com meu filho, sabe? Eu não consigo conviver com meu filho. É outra fala, isso, né? Isso é diferente, ela é alienadora, entendeu? Meu filho não vai mais comigo, que ele é alienador. É diferente. Com certeza. O Jorge está pedindo a fala. Não quero te cortar, o Jorge está pedindo a fala, que eu já te explorei aí demais e tem dando oportunidade para mais perguntas aí. Mas isso é muito bom. Olha, nós vamos fechar com a Hortência. Nós temos 8 minutinhos, podemos estender um pouquinho mais, claro, em homenagem a esse encontro maravilhoso. Mas após a pergunta da Hortência, nós vamos fechar, tá bom? Obrigada, Flavinha. Obrigada, Jorge. Nada, querida. Obrigado, André, querida. Fica com Deus. Hortência, eu queria... a palavra... Pode finalizar, Flávia, pode finalizar. Não, fala com a Hortência, que aí depois eu falo, depois que a Hortência falar. Hortência, está com a palavra. Oi, tudo bem? Tudo, querida. Eu estou aqui, não estou como mediadora, estou como pesquisadora. E aí o Jorge me abriu essa mina de ouro aqui para mim, porque eu pesquiso sobre alienação parental para o mestrado. Estudei sobre alienação parental na graduação, na pós-graduação, e agora eu estou indo para campo para poder ver como é que funciona essa lei de alienação parental. E o que mais me impressionou foi que a lei tem um veto em relação à mediação, e isso me deixou bastante, como eu disse, impressionada, porque a mediação ela pode tratar sobre guarda, sobre alimentos, mas não poderia tratar sobre alienação parental. E aí eu comecei a ir para campo e não consegui perceber, assisti algumas mediações, e em conversa com mediadores mesmo, eu percebia que alguns mediadores falavam que não fazia muito de alienação parental. E aí, talvez, eu percebi que isso seria mais uma categoria jurídica, que o direito fala sobre a alienação parental, mas a alienação parental, por vezes, ela não, vamos dizer assim, ela não ocorre da forma que a lei quer que ela aconteça. E sim, como você estava falando aí, poderia ser tratado de outro jeito, né? Por exemplo, estou sendo impedido de ver o meu filho, ou ela não me deixa falar com o meu filho no telefone, ou ele não me deixa, desse jeito assim. Aí a minha pergunta seria, no caso, se a utilização do termo da alienação parental ela acaba mais potencializando o conflito, e se isso é utilizado mais por advogados como uma categoria jurídica do que propriamente dita como na verdade, uma negativa de um direito. Não sei se eu me faço compreender a minha pergunta. É basicamente isso. Se é utilizado mais como uma categoria jurídica por advogado do que pelas próprias partes que não conseguem dizer realmente o que quer e utiliza a alienação parental para manipular, não manipular, né? Que a gente já viu que manipular não é o termo, mas para
para se fazer valer daquela situação. A pergunta é mais ou menos essa. Arretada essa tua pergunta, mulher. Hortência, deixa eu te falar uma coisa. A lei da alienação parental está sendo revista, tá? Tem vários pontos que estão sendo cortados, estão fora. Quando, geralmente, o que chega para a gente não é se tem alienação parental ou se não tem alienação parental, isso é uma questão da perícia, do perito, que vai resolver. O que chega para a gente é uma questão de guarda, aonde aquele sujeito vem com esse significante que ela é uma alienadora, tá? Não chega assim um caso tipo assim, esse aqui é uma ação de alienação parental, então a gente vai mandar para o mediador resolver. Não, o que chega é o seguinte, é uma questão de guarda, é uma questão de convivência, é uma questão de pensão de alimentos, tá? E dentro desse escopo, vem com essa questão de que a fulana é alienadora ou não é alienadora. Isso é muito claro. Quando a gente não trabalha, o mediador não trabalha como um perito que vai dizer se está sendo alienado ou não está sendo alienado, né? De forma alguma, a gente não ocupa esse lugar e não vai ocupar. Quando existe um caso, assim como casos de abusos, né, e o juiz tem alguma dúvida, ele vai mandar para o perito judicial ou para equipes, né, que são equipes da psicóloga junto com o assistente social, que vão verificar. Então, eles vão fazer um outro trabalho. Para a gente, não. Quando eu falo que na mediação eu vejo pessoas muito adoecidas, né, e assim, não vejo esse lugar do alienador ou da alienada, enfim, é um outro escopo nesse lugar de que é importante a gente entender até onde o direito ele pode ir. Porque, de uma certa forma, tem questões que, como você está colocando, Hortência, e eu concordo com você claramente, isso faz com que o conflito ele entre em uma escala que eu posso até dizer destrutiva, tá? E o que a gente tenta na mediação o tempo todo é utilizar essa energia do conflito para fazer ponte, para que ele seja colaborativo, para que ele possa ser construtivo, né? Então, esses significantes, essa lei, esse dizendo que ele não pode, a única coisa que a gente percebe é que esse tipo de justiça retributiva ele arruma um culpado, e se tem um culpado, alguém tem que sofrer uma sanção, tem que ser punido. E a gente trabalha muito com isso pela justiça restaurativa. O que esse sujeito pode fazer, por que ele fez aquilo daquela forma, qual é o dano que causou, qual a reparação pelo dano que ele pode fazer. Então, dentro desse escopo da mediação, a gente trabalha com essa justiça que a gente chama de justiça restaurativa. É muito diferente dessa justiça retributiva, onde tem um culpado, e esse culpado, então, merece uma punição. E se ele merece uma punição, ele tem que ficar lá naquele cantinho, né? A gente não, a gente trabalha com isso que o sujeito necessita, deseja. Que sentimento é esse? Esse sentimento está falando sobre quem? Está falando sobre o quê? É mais ou menos nesse escopo. Obrigada. A minha pergunta veio também, vou falar rapidinho, de uma entrevista que eu fiz com uma psicóloga do TJ, que ela falou para mim que evitava falar a palavra alienação nos laudos dela, alienação parental, porque isso modificava todo o contexto do processo. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? E aí imaginei talvez também que nas sessões de mediação essas palavras alienação parental, elas acabam ficando mais de lado, porque o que não é importante falar sobre alienação parental, e sim tentar resolver aquele conflito, aquelas questões que estão ali nas pessoas. É importante saber o que esse sujeito está... É importante entender o que esse sujeito está chamando como alienação. O que ele está falando de alienação? Se tem uma alienação, tem um alienado. E se tem esse alienado, a gente está falando de um outro lugar. Que alienado é esse? Gente, olha só. Primeiro, Flávia, eu acho que eu te manipulei bem, porque você arrebentou mais uma vez. Entendeu? Está todo mundo aqui com cara de se a gente pudesse traduzir o sentimento, assim, não sei se todos, mas eu, por exemplo, porque acabou, né? Tinha tantas mais coisas para falar,
mas a gente tem um espaço, um tempo, até para não cansar as pessoas. Eu queria dizer que eu tenho um trabalho num grupo de WhatsApp chamado Perguntas Poderosas. Deixei meu celular aí, se vocês quiserem participar. Tem um blog. Tudo que eu faço é disponibilizado para todos gratuitamente. Eu aprendo. Enfim, é um espaço que eu resolvi me dedicar para ajudar a todos nós a crescer como mediadores, né? Flávia, não sei nem como te agradecer. Vou tentar não te manipular muito, tá? Mas você me inspira e seus encontros são sempre sucesso de público, de conteúdo. E eu vou deixar esses 2 minutinhos ou 3 minutinhos para você se despedir da gente. E, mais uma vez, muito, muito obrigado. E aos que quiserem, esse vídeo vai para o blog Perguntas Poderosas, perguntaspoderosas.blog.br, divulguem para que mais e mais pessoas possam compartilhar desse encontro maravilhoso. Flavinha, muito Então, obrigado, fica com Deus e a palavra é sua, para se despedir. Obrigada a todos, mas eu quero me despedir, então, com um pedacinho de um trecho de Comunicação Não Violenta lá do Marshall Rosenberg. Olha só. Nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria enquanto eu o observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa um dia de chuva, mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense, ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos como preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou as fazia de um jeito que eu não planejava. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense, era uma criança burra ou apenas sábia? Coisas diferentes das que você sabia. Procurei quando pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes e depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão, que cozinhava carne. Vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me, o que você vê? Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que algumas chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaríamos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E por isso mesmo, talvez, quero dizer que sei que esta é apenas a minha opinião. É isso que eu queria falar para vocês. Um beijo grande para todos. Beijo grande a todos e até mês que vem com uma nova casoteca de mediação. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.